Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no MandaCast. Que alegria poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja na manhã de hoje. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Pastor Paulo, bom dia, meu amigo. Que prazer e privilégio estar aqui com você. Bom dia, Pastor Vanderlei. Bom dia a todos que estão aí participando. Também bom dia a Ângela Voltier. Oi, Ângela, bom dia. Aí. Que Deus abençoe. Bom dia, Pastor Paulo. Bom dia, Pastor Wander. Bom dia aos internautas que estarão nos acompanhando nesse momento. E quem vai ver em outro horário, boa tarde ou boa noite. E quem tá estranhando eu aqui, né, pastor, nesse dia, né? É estranho hoje, eu vir aqui. Hoje é o último dia do ano, dia 31 de dezembro de 2025. Nunca mais você vai viver esse dia. De 2025, realmente, pastor. Ele tem que ser ímpar na sua vida. Isso já está sendo uma bênção já. Graças a Deus estamos aqui, mas não estamos só nós, né, pastor? Não estamos sozinhos. Apresente os nossos internautas nessa manhã. Nessa manhã... Internautas não, nossos co-hosts. Nesta manhã eu não consigo apresentar os internautas, mas consigo apresentar os co-hosts que estão conosco. Estamos aqui com ela, a nossa ministra de louvor abençoada, Thalita Estevanato. Bom dia, Thalita. Bom dia, Thalita. Bom dia para todos esses pastores, homens de Deus abençoados, a todos que nos acompanham, a Ângela. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Creio que vai ser uma conversa que vai edificar tanto a minha vida, as nossas vidas, a vida de quem assistir. A gente vai compartilhar um pouco do que a gente foi ministrado esse ano, várias conversas que tivemos, né? E para mim é um privilégio estar aqui, sentada à mesa com esses homens de Deus. A alegria e privilégio é nosso de estarmos sentados aqui juntamente com você. Só porque eu sou a bem-aventurada hoje, né? Bom dia, presbítero Rediane Nascimento, meu amigo mineirinho. Bom dia, meu amigo carioca. Teresopolitano. Curitiboca. Bom dia. Como a gente começa às terças-feiras. Bom dia, Ângela. Eita, não tem. Não, hoje ela tá cheia dos afazeres ali, ó. Gente, vocês hoje vão me deixar meio biruta, porque geralmente são duas pessoas. Hoje tá essa multidão. Não, Angela, hoje então é muita coisa para eu mexer aqui. Verdade. Ela tem nos ajudado aí durante todo o ano, né? Bom dia, Thalita. Bom dia novamente, pastor Vanderlei, pastor Paulo, pastor Tiago. É uma grande honra, né, poder estar aqui neste ano de 2025, sentado à mesa, né? MesaCast. E muitos convidados que passou aqui nessa mesa e nós fomos muito edificados, né? Fui muito edificado pela vida de vocês, glória a Deus. Apesar da gente estar aqui só um dia da semana, nos outros dias a gente está sendo alimentado, né? Então, para mim foi uma grande honra. Honra nossa, meu amigo presbítero Rediane, e também o nosso querido professor, pastor, amigo nosso do dia a dia, Tiago Lugre. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, pastor Vanderlei. Bom dia, pessoal, meus amigos, né? Minha cunhada, Thalita. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e diante dessa MesaCast, nós podemos aprender e para mim tem sido muito bom estar aqui, também ouvindo, né, tendo entrevistas, pessoal que vem aqui também enriquecendo esse momento, esse horário da nossa TV e rádio Manda Aqui, né? E para mim é sempre um privilégio estar com vocês. Glória a Deus. Que bom, só justificando a ausência do nosso querido pastor sênior Joel Estevanato, ele nesse ano de 2025 esteve aqui conosco às segundas-feiras, sempre nos dando a oportunidade de conhecê-lo um pouco mais, a sua visão, o seu lado pessoal em tantas opiniões e temas que nós passamos aqui no nosso MandaCast, e é uma alegria sempre, às segundas-feiras, ao lado do pastor Paulo Guimarães, servir
aqui o corpo de Cristo junto com o nosso pastor Sênior. Aprendemos muito, né? Muito, muito. E sempre um privilégio e também é uma bênção, né, pastor? Conhecer um pouquinho a história, porque naturalmente aquilo que a gente conversa, as temáticas se unem àquilo que é a vivência, o dia a dia do nosso pastor, e também coopera muito com a gente para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, porque é um homem já bem vivido, né, no Evangelho, bem vivido como homem de Deus, e isso é um privilégio também para cada um de nós. E também uma honra, né? Sim. Puxa. E também às quartas-feiras sempre tá alguém também aqui com a gente, né? Exatamente. Às quartas-feiras é o pastor Ricardo Andrade. Sim. O pastor Ricardo Andrade, ele está viajando, então a ausência dele. E às às sextas-feiras, uma sexta é a Thalita e a outra sexta é a Leonor Estevanato, mais conhecida como Léo. Né? Não chamo doutora não, se eu chamo ela de doutora, eu não chamo não, porque senão ela dá nas minhas orelhas. Olha, o que eu aprendo no nosso bate-papo com a Léo, e eu tenho que me preparar, apesar que ela me manda cola sempre, né? Mas eu tenho que me preparar porque é um assunto que ela domina muito bem, além de ter a excelência profissional, ela tem a unção do Espírito de Deus, e eu aprendo bastante com a Léo. Então, justificando a ausência do pastor Joel, do pastor Ricardo Andrade, que seria hoje, e da Léo, sempre preciosa, presente aqui juntamente conosco. Hoje, o nosso bate-papo vai ser uma retrospectiva do ano de 2025, dentro da nossa temática anual, que é o Ano da Devoção. Começando com a Thalita, nesse bate-papo gostoso, né? Todo mundo, vamos fazer perguntas. Começando comigo? Como assim? Todos nós vamos fazer perguntas só para a Thalita, tá? Não é pergunta, é conversa. Ô Thalita, preciosíssimo foi a canção que você compôs para o Ano da Devoção. Eu até pedi para que você me desse uma colinha, porque eu sei cantar, mas eu prefiro ler. Dá uma palhinha, então. Adorarei. Olha só, olha esse vibrato. Viu? São poucos que tem esse vibrato, viu? É a voz do povo. É a voz do povo, é a voz do povo. É a voz do... Eu vou ter que lançar meu CD. O produtor já falou para você lançar, vai ter um belo lançamento. Ângela, o povo está pedindo, por favor. Belo lançamento. Vai ser lança longe, para alcançar muita gente. Já pode ministrar, pastor, já é um louvor nesse ano, 2026. E Deus colocou no coração do nosso pastor, o anjo da igreja, o ano temático, devoção. E dentro disso foi te dado um desafio de compor uma canção maravilhosa, eu cantei muito, coloco no carro, gosto de ouvi-la também. Tudo é para ele, digno é o Senhor de toda a glória e honra, e em ti a redenção. Em seu plano perfeito, sou filho do Senhor, resgatado sou para ser adorador. Fazer só um adendo, que eu nunca fui desafiada a fazer a música. Eu sempre me desafiei. Ok. É que eu lembro do seu pai desafiando, certa ocasião, para mim é sempre desafio. Foi na missão desafio. E ficou marcado aquilo, porque até hoje, acho que foi na última cantata agora que eu trabalhei com as crianças para cantar, alguma das mães chegou para mim e falou assim, Thalita, mas que você é sempre assim, né? Missão dada é missão cumprida. Porque foi isso aí que ficou, né? Quando ele lançou o desafio da gente gravar o DVD com todas as músicas de missões, que é de composição das pessoas do ministério. E vários irmãos que tá ali, ó, Missões 30 anos, esse DVD aí, na época a gente gravou o DVD. E aí foi aí que ele falou, que ele pediu, né? Ele pediu, como esse DVD aqui que a gente gravou, que tá nas plataformas, em todas o YouTube, tá os clipes e tudo, e nas plataformas digitais também, Spotify, você pode encontrar qualquer música desse, colocar Ministério Manda Aqui, e você vai encontrar várias músicas de 2 CDs do Ministério e desse DVD. E naquela ocasião ele falou, será que vocês conseguem pro ano que vem, isso de um ano pro outro, em outubro, para lançar no outro ano, pro ano que vem conseguir juntar todas as músicas autorais das pessoas do Ministério de Louvor pra gente fazer um trabalho de lançar todas no meu jubilamento, foi o jubilamento dele em 2018, isso foi em 2017. E foi 2018 que a gente gravou, não foi? Acho que 19. 18 ele desafiou e 19 a gente gravou. E aí nessa ocasião eu lembro claramente que ele falou comigo, mas o trabalho não é uma pessoa, né? É um ministério. Na hora eu olhei pro pessoal assim, eles falam, vai, missão dada, missão cumprida. Aí eu falei, missão dada, missão cumprida. E isso tem sido mesmo. Eu tenho um propósito com Deus de que ele pedir para mim, através de um servo dele,
Eu vou me propor a fazer. E aí eu descobri, né, já tinha descoberto um pouco antes esse dom que Deus me deu de compor. E aí, incomodada com, poxa, a gente tem um ano inteiro, o nosso pastor prepara um material de ministração que todos os pastores pregam na nossa igreja e nas demais igrejas, que os líderes de gêmeos é o trabalho que a gente faz nas nossas casas, de compartilhar sobre esse tema. Eu, como amo música e esse é o meu dom, eu falei, então vamos compor música de temática. A primeira foi em 2022, aí a segunda que eu compus foi aí 2023 foi o Giovanni Moreira que fez a música temática, e esse ano de 2025, o Verdadeiro Adorador também, que eu fui me debruçar na Bíblia, e você leu as palavras do início, pastor. O primeiro texto que é o tema da devoção, quando começa na Agenda Apacentai, é o texto de Efésios 1, 11 e 12, que fala: fomos criados e existimos para o louvor da glória dele. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Enfim. E aí é por isso que tudo é para ele e ele é digno de toda a glória e honra. Aí tinha a redenção. Tem outros textos que falam sobre a redenção, que ele nos predestinou, fala nesse texto, e texto de Efésios que ele usa também fala sobre a redenção. Então, a música eu me debruço em cima dos textos que a temática vem nos trazer sobre devoção, e aí o Senhor vai me dando a composição, a música. É linda essa canção, assim como a que você compôs para esse próximo ano que amanhã começa, 2026, o ano novo, né? Novo. 2026 é o ano da unção, e uma letra linda também. Você já ouviu? Glória a Deus. Ediane? Com certeza. Já cantou? Canto junto. O microfone, por favor. Você já ouviu? Sim, já ouvi. Cantei junto com a Thalita, né? Tive a honra de cantar junto com a Thalita, né? Ela, né, no púlpito, eu embaixo, né, cara? Pra mim, eu estava tentando lembrar. Agora, pessoal, o ano da devoção. Como foi este ano para vocês? Pastor Paulo, Pastor Tiago, Presbítero Rediane, Thalita, Ângela pode interagir conosco também, porque os apacentais, desde quando estou na nossa igreja, a cada tema, ou os temas, durante 7 anos que eu já estou aqui, eu sempre percebi que, através da iluminação, da inspiração da palavra de Deus, que Deus dá ao nosso pastor, ele tem um toque profético. Ele tem algo assim que ele nos prepara para o ano que iremos entrar. Um marcante para mim foi o ano de viver em comunidade, né, de estarmos juntos, né? Foi o período que vivemos o isolamento, então a importância de estarmos juntos. No ano seguinte nós falamos sobre os valores do reino, a importância disso, e vivemos um caos dos valores, a inversão, como estamos nos dias atuais, do certo ser errado, do errado ser certo, do amargo se tornar doce e o doce se tornar amargo. Na questão de devoção, nesse ano de 2025, no ponto de vista profético, o que foi ministrado pelo Espírito de Deus na vida de vocês? Qual a opinião de vocês em relação a isso? Para mim foi significativo entender um pouco mais sobre esse tema que é tão importante, né? As ministrações, algumas eu não vou lembrar de todas, mas algumas foram assim muito clara e bem específica naquele momento, né? Principalmente quando o pastor abordou vários dias sobre a santidade, né? Os devotos eles buscam essa santidade. Outro tema também que chamou a atenção: o potencial é Deus e não nós. Nesses últimos dias também que abordou vários temas sobre devotos, né? Devotos entendem que o maior potencial é Deus, devotos são obedientes. Então, essas mensagens marcaram muito a minha vida, né? Também teve uma peculiaridade sobre acho que eu não sei quantas mensagens foi, mas foi muitas mensagens. A gente tinha que fazer o subtítulo sobre a vida de Josué, né? Então, para mim foi algo assim, eu aprendi muito sobre esse tema e algumas coisas ficam claras, né? Na minha vida, vou levar por muito tempo na minha vida essas mensagens. Eu acho que isso é uma coisa muito boa para quem segue a
o tema, que é uma igreja que é vinculada a essa organização de trabalhar um tema, que tem mensagem que sinceramente eu não lembro, mas tem mensagem que eu vou marcar, vou lembrar pro resto da vida na minha caminhada com Deus, né? Então para mim foi muito importante esse tema. Silêncio no céu. Pastor, nesse sentido, pastor da devoção, né? O pastor, não sei se é justamente porque a gente faz o subsídio, e a gente teve muito que meditar e pensar na vida de Josué, né? E Josué sempre tá. E Josué é um homem, né, que me marca muito para o meu ministério, para aquilo que eu trabalho, aquilo que eu faço. E o texto de Josué 1:8 é um texto que pega muito, né? Porque fala pra gente não deixar de falar, mas a gente meditar, ruminar a palavra do Senhor. E nessa temática devoção, a devoção se dá quando a gente tem intimidade com Deus, quando a gente tem busca por Deus. E a gente busca Deus em oração, a gente busca Deus na leitura bíblica. E a palavra internalizar é a palavra que marcou esse ano para mim, que é justamente colocar para dentro a palavra de forma que ela saia para fora nas suas atitudes, na sua boca, naquilo que você fala, nos seus pensamentos, né, no sentido daquilo que você pensa, porque quando a gente internaliza, a gente pega a palavra e ela realmente enraiza dentro de nós, ela está em todo momento. A gente não percebe, mas a gente está agindo pela palavra, a gente está falando da palavra, a gente está pensando, e quando a gente está pensando através da palavra. Então é isso que me marcou nesse ano de devoção, nessas ministrações todas, justamente pegar a palavra e colocar para dentro, de forma que ela vire valor, ela vire princípio, e isso se expanda nas nossas atitudes, naquilo que a gente fala, né? Então é um ano marcante, que nem o senhor falou, tem anos e anos, mas a gente tem vivido a graça de Deus de anos que vem numa construção, né? Naquilo uma sequência. Numa sequência. Pastor Paulo, sem querer te interromper, mas foi o primeiro ano que você assumiu uma igreja. Sim. E você com certeza teve muito mais oportunidade de, né, trabalhar esse tema, ministrar como pastor de igreja também. Tem esse lado sua, também, né? Essa experiência, né? Que é uma experiência muito boa. E passou muito rápido, gente. Um ano passou assim, né? Estava né? pensando esses dias, já faz um ano. Passou muito rápido. Eu assumi justamente no primeiro dia do clamor. Eu fui no dia 29 lá receber posse, mas aí não ministrei, né? Não dirigi a igreja. Mas no dia 2, o pastor Marcos falou para mim assim, ele primeiro falou no dia 29 que a gente estaria ainda junto lá, tal, não sei o quê. E eu, se eu não me engano, foi no dia 1 pro dia 2, ele mandou uma mensagem, e depois falou comigo pessoalmente, falou, não, já começa você lá. Eu não vou não. E fica lá. Mas foi algo especial para mim, porque naturalmente, como a Thalita falou, eu me vi à frente e eu me vi impelido em realmente ministrar aquilo que Deus estava falando, e a agenda apacentar facilita pra gente, né, que é pregador, pra gente que conduz uma igreja. Então isso foi realmente, que nem a Thalita falou, foi algo especial, foi algo maravilhoso, e creio que 2026 vai ser também, pastor. Amém. Glória a Deus. E você, presbítero Regiane? Até porque você tem uma dupla responsabilidade. A responsabilidade de estar trazendo isso para a sua realidade, dentro da sua liderança no Gêmeos, aplicando isso na vida das pessoas, e o devocional diário. Todos os dias, de segunda a quinta-feira, você estar ministrando, trazendo uma porção nova e uma reflexão do VIP, né, que é o vinho e pão, tá certo, Paulo? Para 2026 é a reflexão do dia. Reflexão do dia, né? Verdade. Então, até então, 2025 é o VIP, e você tem esse desafio de trazer sempre uma porção nova. Como foi esse ano de 2025 para você dentro dessa temática devoção? Glória a Deus. Então, esse ano de devoção foi um ano com muitos desafios, né? Muitos desafios mesmo, a gente se desafiar. Olhar para dentro, assim, fazer o exame, né? Examinar nós mesmos, porque cada palavra foi mexendo com a gente, né? A devoção, a gente entregar ao Senhor, sabe? A honra, a glória. E a palavra de Deus, ela é viva em nossos corações, né? Então, o senhor falou
devocional. Para mim é um privilégio, eu sou um privilegiado, né? Assim como meus irmãos. Não é que eu estou ali cumprindo esta missão, que os irmãos também não têm essa incumbência de estar todos os dias fazendo o seu devocional, né? Mas, assim, essa questão da preparação, essa questão de estar orando, pedindo a direção do Senhor, não porque a gente dá uma continuidade ali, numa reflexão que a gente tem que ser o automático. Não, porque o Espírito Santo, ele tem algo novo todos os dias para falar para mim e para falar para a igreja do Senhor. Então, para mim, assim, eu me sinto um privilegiado mesmo, né? E o privilégio também de entrar em muitos lares ali com a palavra do Senhor. Faço menção, assim, às primeiras vozes no rádio aqui no Brasil, né? O missionário Manuel de Melo, e a gente dando sequência todos os dias ali, levando a palavra do Senhor. Sei que em outros estados, né, muitos amigos, pastores, companheiros nossos também têm essa incumbência, né, de levar a palavra do Senhor. Eu sinto privilegiado, e aqui pra gente é mais facilitado, né, porque nós temos ali essa questão da temática, a temática semanal. Aí as pessoas são preparadas ali no culto ali de domingo, já recebem aquela porção, né, maior ali no culto. E todos os dias sempre eu falo, né? É aquela porção matinal, aquela porção matinal. Eu introduzo ali e o Espírito Santo continua fazendo ali o trabalho de alimentar as nossas vidas. Por isso que eu sempre falo, né? Eu paro por aqui, mas peço que o Espírito Santo continue. E aqui no MandaCast também foi uma grande bênção, né? Uma grande bênção. As pessoas que estiveram aqui também, sempre falando das temáticas, para quem está dentro do contexto, né, e as pessoas vivendo a palavra. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso mesmo, meu amigo. Tata, teve alguma semana especial para você nesse ano de 2025, dentro da temática? Várias. Quando a gente pensa sobre devoção, a gente que é crente, né, a vida toda, crê em Deus, é muito fácil e automático a gente pensar, não, eu sou devoto do Senhor. Só que aí a gente foi levado esse ano a pensar várias coisas que devotos são e fazem, ou não fazem. E aí é o que a gente tem que pensar e analisar a nossa vida, né? Aí tava olhando, quando começou em... aqui não tem a data, né? Tem. Quando começou lá em setembro, a semana de devotos isso, devotos aquilo que o meu cunhado falou. Devotos andam de cabeça erguida, devotos sabem esperar. Aí você já vai pensando, será que eu sou devoto? Devotos são disciplinados, devotos agem pelo Espírito, devotos crescem espiritualmente, devotos intercedem. Foram esses temas que começaram é um confronto mesmo. Foi um confronto para mim, peraí, sou devota. O que é devoto? Não é só eu dizer no que eu creio, no que eu acredito, é o que a minha vida faz, é o que a minha vida na prática ela é. Será que eu sou uma pessoa que oro? Será que eu sou uma pessoa que intercedo? Será que eu sei esperar em Deus? Será que eu ajo pelo Espírito? Então, foi confrontos que eu comecei a ter e comecei a colocar minha vida diante do Senhor, porque é isso que eu preciso ter. Eu sou devota do Senhor. E não é alguém que está dizendo, é a palavra do Senhor, porque os temas vêm subsidiados de um versículo bíblico, de uma palavra iluminada, né, do Senhor para a vida do nosso pastor, para trazer esse confronto para nós. Então, e assim, aí no geral, assim, sobre devoção, a devoção é muito mais do que algo que você acredita. Eu acredito em Deus, mas eu sou devoto. Então, eu tenho me desafiado, isso tem sido para mim, foi esse ano, a questão do meu tempo com Deus, de mais tempo com Deus. Porque a devoção é você se importa com aquilo a quem você é devoto, você gasta tempo, você gasta recurso, você gasta energia, tudo da sua vida. E a gente tem que tomar cuidado que não é tudo isso que a gente gasta na igreja somente, mas é primeiramente a Deus. E eu não posso ser uma devota porque eu estou na igreja o tempo todo. Eu tenho que ser uma devota porque eu estou com Deus, estou em comunhão com Deus, estou em intimidade com Deus. Então, esse foi para mim, assim, ministrações que vieram de encontro ao meu coração para, fortalecer essa questão, de fortalecer o meu relacionamento com Deus, que é isso que é ser devoto. Ser o verdadeiro adorador, tá na devoção, Deus olha lá dentro, né? Deus não tá olhando meu serviço. Isso é algo secundário, mas Deus olha lá dentro, a minha vida com Deus. Então, isso para mim foi... e tem sido bastante impactante. A maioria de nós aqui somos criados na igreja. Pastor Tiago, filho de pastor, você
filha de pastor, eu venho dentro de um berço evangélico. Rediane, ele já tem anos de convertido, né? Ele não nasceu no lar cristão, sim, sim. mas teve um encontro com Jesus. O pastor Amém. Paulo, antes de Matusalém, ele já estava Não, firmado. eu me converti com 22 anos, acho, 21, 22 anos. né? E você está aí firmado em Cristo Sou novinho Jesus. ainda na fé. E como tem esse cunho profético... Na idade também. Eu sou novinho na fé e na também. idade, tá ali. Na fé Confirma também. comigo. É, eu novinho na idade, falei. Você tem mais idade do que o É Paulo? pouca coisa, não parece, né? Ninguém diz, Verdade, mas... não parece mesmo. Ninguém diz, mas o RG, pois é. Eu lembro quando Mas, o pastor assim, chegou na igreja. nesses Quando ele nesses anos todos que nós temos as experiências, cada um dentro do tempo que serve a Cristo Jesus, vocês acreditam que esse ano de 2025 se tornou mais claro essa ausência de devoção por parte, não generalizando, mas da igreja brasileira, ou quem sabe, a igreja, quando me refiro não ao corpo de Cristo, mas a instituição em si, as igrejas de uma forma geral, uma crise de devoção? Nós temos visto isso no nosso dia a dia. Por quê? Vida em comunidade, pandemia, isolamento. Valores, aí vem a inversão de valores de uma forma mais nítida. Agora a devoção. E, por outro lado, a igreja brasileira, ela tem sido mais indiferente, ela tem se empolgado mais com outras coisas que não seja uma vida devota, piedosa, diante do Senhor? Eu vejo assim, dentro das instituições, vou colocar aqui, mas não de um modo geral, mas um relativismo das pessoas. Né? Quando comecei no Evangelho do Senhor, em 1998, você conversava com um líder, né? Quando depois ali um tempo, né, eu via ali o tratamento com os líderes. Então era um tratamento mais duro, era um tratamento mais sólido, porque eram pessoas já preparadas ali para uma determinada função, tá? E você vai começar a conversar com pessoas hoje, aí você tem que, sabe, moderar tudo, porque senão as pessoas saem da igreja. É o tradicional pisar em ovos. Pisar em ovos, meu amigo, pisar em ovos. Tá, a gente não quer ferir ninguém, mas também existe uma hierarquia, tá? Que as pessoas, estou falando de pessoas que estão à frente, tá? Porque as pessoas que se achegam a nós, essas têm que aprender mesmo, né? Com exemplos, e aí um abraço, né? A gente explicar para as pessoas, tá? Mas quando a gente passa de um patamar comum e a gente começa a liderar outras pessoas, o tratamento que o pastor Joel tem comigo é um, tratamento que ele tem com a igreja é outro. Por quê? Porque há uma responsabilidade sobre as nossas vidas. Então a gente já passou dessa fase, né, do não me toque, né? Não, nós estamos prontos para essa batalha espiritual que nós enfrentamos, e somos aqueles que estamos guardando também, junto com o anjo da igreja, estamos guardando as vidas, estamos guardando a igreja. Então nós temos que ser devotos. Nós temos que aguentar, assim, essa carga que o inferno quer colocar sobre a igreja. Nós somos infantaria. Então, esse ano da devoção, a gente viu muitas pessoas se achegando, mas algumas pessoas indo embora também, porque não aguentaram, rapaz. Não aguentaram, a gente até, sabe, corre atrás, vem cá, aguenta mais um pouquinho, mas a gente vê a fragilidade que está. Creio que é uma profecia que o profeta Daniel, ele fala sobre o conhecimento. Tá? Então, advindo assim, a questão do conhecimento, vem também o relativismo. Porque as pessoas começam a colocar a palavra de Deus em pé de igualdade com Platão, pé de igualdade com o que fala os filósofos contemporâneos. Às vezes a pessoa coloca dentro do seu coração, né, um peso maior, um Cortella, aquilo que o Cortella fala, e a palavra de Deus. As pessoas ainda param assim para comparar. Então, com isso,
vem o relativismo. Vindo o relativismo, que é uma arma de Satanás, vem a fragilidade no coração das pessoas. Vem dúvidas. Então, esse ano da devoção vai ficar muito marcado para mim, né, como a Thalita falou. Será se eu sou um devoto mesmo? Será se eu sou um adorador que o Pai procura? Então, nós temos que todos os dias fazer essa autoanálise, meu amigo. Ô, pastor, entrando rapidinho no que ele falou sobre a terceirização. Eu pensei exatamente em duas palavras. Ele falou sobre relativismo. E eu pensei em relativismo e terceirização, que é o que tem acontecido, né? A terceirização é que a gente responsabiliza o líder, ou o pastor, ou o irmão para orar por você. Aí muitos ora, e será que você ora? Você pede para os outros orar, você tá lá no culto de oração, mas se você tem tempo com Deus, vida de oração, vida com Deus não é terceirizada. E a terceirização também, quantos hoje são ovelhas? Que a Bíblia fala que a ovelha segue o seu pastor. As ovelhas hoje, os crentes de igreja estão seguindo o coach, está seguindo o pastor fulano de tal da internet, que não pastoreia a sua vida, mas ele é um pastor que está pregando, você ouve a mensagem dele e vai seguir. Não estou falando que não possa ouvir, mas você muda, você não dá mais ouvido ao seu pastor, você não é mais conduzido na sua igreja, porque você ouviu lá na outra igreja. Então isso está sendo uma inversão até do que tem que ser. É um relativismo e a terceirização. E na última palavra, que foi a primeira palavra do último domingo, sobre unção, que já começou. A essência da unção. A ausência da unção, teve um texto que eu pensei nisso na hora do culto, tanto de manhã como de noite. Na pregação do meu pai, de manhã, na pregação do meu cunhado, pastor Tiago, à noite, de 1 João 2, 20, no 20 já fala isso. Vocês têm a unção que procede do santo e todos vocês têm conhecimento. Aí no 27 fala: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam de que alguém os ensine. Mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Surgiu essa indagação, eu falei, quantas pessoas já não usaram esse texto para dizer que não precisam ser ministrados, não precisam ser ensinados, porque com a unção tem todas as coisas. E aí, porque você pega hoje crente que relativiza tudo. Que crente que isso pode, isso não pode. Mas o que pode e não pode? Todas as coisas me são listas, nem tudo me convém. Mas é o que está dentro da palavra que me convém. Não o que me convém o que eu gosto. Não é o que eu gosto que me convém. O que convém é que a Bíblia diz que sim, que não. E aí, eu estava lendo uma das meditações da ministração da unção mesmo, acho que não sei se do domingo ou da segunda, mas que fala exatamente sobre isso. Fala, cuidado para você não achar que porque você tem conhecimento, você tem unção. Porque não é o conhecimento que define a unção. A unção faz a gente ser conhecedor da palavra. Mas aí, às vezes, se a gente olha para um texto desse e não tem o Espírito Santo, a gente deturpa. Porque a unção não é nossa, não tem mérito, né? Vem Deus do quem dá. santo. Mas a gente fala, mas eu não preciso Santo que ninguém aqui me que ensine refiro, nada. Senhor Espírito Santo. E são aqueles crentes que não aceitam uma correção, não aceitam pastoreio, não aceitam a admoestação, Sim, não aceitam sim. nada, porque são pastores de si mesmos. E ainda usa a Bíblia para tentar respaldar, como que toda heresia nasce da Bíblia, né? É porque esse texto é muito importante. Até falei um pouquinho sobre isso, porque muitas pessoas interpretam esse texto dizendo que não precisa estudar mais, né? Exato, é isso. Até eu falei isso aí na pregação à noite, né? E na verdade, quem nos faz ter esse conhecimento é o Espírito Santo, né? E a pessoa que tem o Espírito Santo, se ela não está submissa à liderança, será que ela tem o Espírito Santo de fato? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, né? E quando a gente olha na pergunta que o senhor fez a respeito da devoção, eu creio que sim, a igreja brasileira, aqui numa questão mais geral, ela vive numa crise de devoção. Porque nós aprendemos o que é devoto e o que não é devoto. Né? O que o devoto faz e o que o devoto não faz. Então, esse ano foi um ano que trouxe muita confrontação para nós. Um exemplo, né? A Catalita colocou que marcou a minha vida. Eu não tenho essa colinha aí das mensagens, né? Mas eu falei sobre essa questão daquela série de devoção. Quando o pastor ministrou que os devotos intercedem, aquilo lá foi uma confrontação. Né? Porque algo que marcou a minha vida, e de fato marcou a minha vida, foi o que o pastor falou pra gente aqui nos bastidores, foi que a gente tem que ter um coração de compaixão. Ter compaixão dessas pessoas. Isso é ser um intercessor. Né? Então, isso pra mim foi
foi assim muito marcante pra minha vida. Marcou, porque se a gente olhar pra geral, de uma forma mais geral da igreja, a gente vê uma igreja muito individualista. Até mesmo pelo conteúdo da mensagem, pelo conteúdo dos louvores. Né? O conteúdo da mensagem é que você vai triunfar, que você vai ser isso, que você vai ser aquilo. Os louvores também, a maioria vem nessa pegada, que você é o centro, que você é o homem no centro, né? Então, quando você ouve uma mensagem dessa, daí você começa a refletir sobre a sua vida. Será que de fato eu sou um devoto a Deus? Né? A pergunta que a Thalita fez. E assim, parece que você não pode passar por provas, né? Porque se passa por provas, tem alguma coisa errada com você. Né? Então, você não está até tolhido assim, de passar por provas. Nós passamos por provas, sim, e cada prova que a gente passa, a gente cresce um pouco mais. Né? Eu vi um pastor, um vídeo de um pastor daqui, amigo nosso, trabalha com a gente, mostrou, né? De um pastor falando: olha, eu quero curar. Ele falando no culto. Se Deus não quiser curar, o problema é dele, ou você não tem fé. Então, ele está dizendo: eu quero orar por cura, mas se Deus não quiser, o problema é dele. E se você não for curado, o problema é de Deus, ou o problema é seu, você não tem fé, né? Então a gente vive, né, nessa crise de devoção. E daí as pessoas acabam se frustrando com Deus, porque ela coloca toda a expectativa naquela pessoa ou naquele ministério, ensinamento errado, e daí eu tô aqui, eu tô disposto a curar. Agora, se Deus não quer, o problema é dele, ou se você não receber a cura, você não tem fé, né? Dessas duas palavras que a Thalita falou, eu acrescento uma terceira, a Thalita e o presbítero Rediane. A terceira palavra eu creio que é o ativismo. Na primeira mensagem do ano, no dia 29 de dezembro, olhando pela agenda da Pacentai, é escolhendo o que é melhor. E nós falamos do texto de Marta e Maria, onde Maria está ali aos pés do Senhor e Marta está ali no ativismo, fazendo aquilo que é certo, aquilo que deveria ser feito, mas que não era momento e não era hora. E eu vejo o cristianismo e vejo as igrejas hoje, num modo geral, que tem muita pessoa boa que quer fazer o que é certo, mas se envolve em tantas coisas e escolhe o que é melhor. Né? Na primeira temática do ano, o pastor colocou, e não coloca na agenda para sentar, e pregou sobre isso, para a gente escolher a melhor parte, escolher aquilo que é melhor. E o melhor é estar em devoção com Deus, sobre todas as coisas. É necessário fazer, mas tem que ser impelido pelo Espírito Santo, tem que ser impelido por Deus, na ordem que Deus nos dá. Mas a devoção, ela é necessária, ela é essencial na nossa vida, porque crente que não ora, crente que não lê a palavra, é crente vazio, é crente que não tem o que dar, e aí quer dar, aí quer fazer, quer realizar, quer agir, e aí cansa, e aí daqui a pouco não está mais servindo, ou não está mais na igreja. E tem uma mensagem que é: devotos têm conteúdo. Justamente. Então, nesse quesito, irmãos, somos juntos, são duas palavras importantes, mas na terceira eu coloco também o ativismo, que é fazer o que é certo, o que precisa fazer. Precisa trabalhar, precisa servir, é necessário, mas para que eu possa fazer de acordo com a vontade de Deus, e eu não venha trabalhar e me cansar, eu não venha trabalhar e me fadigar e acabar abandonando a fé, abandonando a igreja, abandonando o trabalho, eu preciso escolher a melhor parte, né? A parte que Maria escolheu, na hora que Jesus vai falar, eu preciso sentar, na hora que a palavra é pregada no domingo na igreja, eu preciso escutar, eu preciso absorver, eu preciso fazer o devocional, que é o que é pregado aqui na nossa igreja, e nós fazemos devocional diário, mas precisa ter o seu tempo com Deus, a sua intimidade com Deus, em oração, em busca, porque sem isso a gente vive uma igreja de muito trabalho, mas de pouca direção de Deus, de pouco realização em Deus, e isso mata a igreja, isso destrói o evangelho, né? Você falou dessa ministração, né, de devotos têm conteúdo. Eu estou lembrando aqui trechos da pregação, e fala sobre a morte de Absalão, né, quando o general Joabe, ele manda ali um mensageiro até Davi, e era alguém que tinha conteúdo, que estava ali, viu tudo, né? Estava acompanhando. Porém, chega, se eu não me engano, o sobrinho de Davi, fala: não, eu quero ir também. Só que ele não tinha conteúdo. Ele só queria se apresentar para o rei, né? Então tem muitas pessoas que querem se apresentar sem conteúdo.
sem conteúdo. Quer fazer, né? Sem ter preparo. Só que aí faz de qualquer jeito. Fala aquilo que não vive, não tem ali aquela vivência. Então, os devotos que têm conteúdo, nós temos que ser devotos, cheios do poder, da unção de Deus sobre as nossas vidas, para quando nós abrir os nossos lábios, abrir a nossa boca, as pessoas vejam, sim, aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas e desejarem também, né? Puxa vida, eu também quero ser cheio desse poder de Deus, cheio da palavra de Deus. Então nós temos que ter esse conteúdo mesmo. É referente a esse texto que você está dizendo de Joás, quando ele diz para o companheiro dele, não lembro o nome dele agora, se é Abinadab, não lembro agora, que ele diz assim, ó, seu coração é igual ao meu, vai subir na carruagem. Vocês acreditam que a igreja brasileira, ela se empolgam mais com o fazer do que o ser? Porque perceba que ele, antes de pegar na mão, ele fala de coração. O coração fala de quem você é. Mão fala do que você faz. A igreja brasileira, ela se empolga mais com os feitos, independente do conteúdo. Vocês acreditam nisso? Sim. A igreja brasileira, ela é levada por uma mensagem mais, vamos dizer assim, de feitos, ela cria uma expectativa a mais que Deus está ali porque está fazendo, independente do conteúdo da pessoa, independente do coração da pessoa. Qual é a motivação verdadeira da pessoa? E diante disso, ela se deixa levar por teologias, ou a teologia da prosperidade, pela uma teologia inclusiva, né, que se diz, né, do cristianismo progressista, exatamente, e ela acaba se deixando levar. Se você conseguir encontrar esse texto, Paulo, que Joás, ele fala para alguém que está numa batalha, aí vem alguém, aí ele diz assim, ó, se o seu coração... Geu, né? É Geu. É Geu? Então veja aqui para mim, por favor. Obrigado. Você falou, eu acabei me lembrando desse texto, que ele vai pedir primeiro o coração. Se teu coração é igual, dá minha mão e sobe na carruagem. Nós estamos trazendo pessoas para a nossa vida primeiro pela mão. Dá minha mão, independente do coração. Trazemos as pessoas para a nossa vida. Você falou, acho que foi você que disse, de pessoas na internet que acabam pastoreando, sendo pastor, sem pastorear de fato a vida da pessoa, porque ela se empolgou pelo que faz e não pelo que é. Você conhece a vida dele? Por exemplo, o pastor Joel nós conhecemos. Ele está no dia a dia conosco, ele nos conhece, ele nos pastoreia, nós vivemos diariamente com ele, então sabemos quem ele é. E temos que ter um cuidado muito grande de quem coloca a mão na nossa cabeça. Sim. Há uma profecia em Malaquias que diz que Deus, ele amaldiçoaria as bênçãos ministradas pelos falsos pastores, pelos falsos sacerdotes. Né? Então, quando o sacerdote colocava a mão para abençoar, Deus iria amaldiçoar. Porque não tinham vida, estavam sem conteúdo. A última mensagem do Apacentar 2025 é a página vazia. Quantos estão assim, uma página vazia, sem conteúdo, sem vida com Deus, sem uma vida de devoção? Mas nós nos empolgamos pelo carisma. Está até ali no meio, né? E não pelo caráter. Nós nos empolgamos pelos feitos. E sabemos que assim como o Espírito de Deus pode potencializar a vida do servo para fazer coisas extraordinárias, também tem os sinais e prodígios de mentiras de Satanás. Você encontrou, Paulo? Eu encontrei, está na NVI aqui, pastor. Leia, por favor. Mas não vai falar exatamente, mas na outra versão fala isso. E saindo dali, Geu encontrou Jonadab, filho de Recabe, que tinha ido falar com ele, e depois de saudá-lo, Geu perguntou: você realmente é leal a mim, assim como eu sou a você? E Jonadab respondeu: sou. E aí Geu disse: então me dê a mão. Então, nós queremos a mão antes da lealdade. Nós queremos a mão antes do coração. Nós queremos o carisma antes do caráter. A igreja brasileira é isso? É porque assim, pastor, a igreja é muito preocupada com o ato da unção. Não com o conteúdo, porque quem unge é o Espírito Santo. Um exemplo, eu gosto muito dessa expressão. A gente gosta muito das coisas visíveis. A igreja brasileira é muito mística. A cultura brasileira é mística. Né? Então os nossos olhos se encantam muito com o que vê,
com a performance, com o título, né? Por exemplo, o pastor já não é um título, então eu tenho que procurar um título mais acima de pastor, então eu sou apóstolo. Então o apóstolo tem mais autoridade, ou mesmo quando vem algum americano ministrar no Brasil e o cara é americano, então a gente se encanta muito com essas coisas, né? A gente viu um pastor no Brasil trouxe alguns americanos pro Brasil e os caras arrastou multidão, e a gente foi descobrir que o cara era lá nos Estados Unidos enrolado com um monte de coisa, processo, né? Quem não lembra da Bíblia de R$600 ungida, né? Então a gente encanta muito com essas coisas, mas o que molda, o que vai trazer essa marca aí abre, porque a gente está falando de devoção, nós estamos num processo de transição de devoção para unção, mas o que mostra se eu sou um verdadeiro cristão é a unção. Eu até usei essa expressão ontem na mensagem. Essa unção, ela traz identidade. Lembra da mensagem do estudo de Natal? Que essa identidade, né, que tira a identidade. Então, o diabo sempre vai tentar falsificar. Eu até frisei muito do falso e do verdadeiro. Porque João vai falar sobre isso, sobre o falso ensino e o verdadeiro. É muito parecido, ao ponto do capítulo 4, ele vai falar isso. Quem vai poder discernir se esse espírito é o anticristo ou não, é aquele que tem o Espírito Santo. Só esse que vai conseguir discernir essa mensagem. Então, nessa transição de devoção para unção, nós vamos estar muito mais atentos ao conteúdo. E quem é o conteúdo? É o Espírito Santo. E não o ato, tudo aquilo que simboliza a unção. Porque a pessoa, até eu brinquei ontem, né? É muito difícil definir unção. Né? O pastor Paulo estava conversando comigo antes de subir no púlpito. Uns têm, outros não. Uns são e outros não. Uns são e outros não. É perceptível quando alguém tem esse toque especial, essa capacitação especial de Deus? Sim. O fruto do dia a dia? Eu acho que é justamente isso, pastor. A percepção, ela vai naquilo que você vai trabalhando no dia a dia. Talvez não venha de pronto. Essa pessoa é de Deus. Essa pessoa é de Deus. Não. É naquilo que ela vai fazendo, que Deus vai colocando as mãos. A gente vê o exemplo de José, que tudo Deus abençoava. Então ele era um homem próspero dentro de um presídio, de uma cadeia, né? Mas como eles perceberam isso? No dia a dia que eles passaram, as pessoas ali passaram com José, nesse sentido. Então, eu tenho um testemunho com o pastor Joel. Um dia o pastor Joel, não sei se vocês lembram, mas o pastor Joel falou assim: vamos fazer uma camiseta. Eu sonhei e a gente vai fazer uma camiseta. Aí tava escrito, e ele falou assim, na frente da camiseta vai estar escrito assim, eu faço parte de um Gêmeos. Aí atrás vai, venha para o meu. Não sei se vocês lembram dessa camiseta. E a gente vai fazer e não sei o que. E era de um dia, acho que era de um dia pro outro, assim. Ele chegou e falou que ia fazer. Aí eu olhei, eu falei, misericórdia, isso daí não vai nem vender. Né? Isso daí nossa, porque venha para o meu. Quem vai escrever venha para o meu? Nada a ver. Eu olhei Fabiano, falei, Fabiano, pelo amor de Deus, Fabiano, tenta convencer o pastor Joel aí que isso daí não vai vender nada, porque vai gastar dinheiro da igreja. E eu pensando, mas e o trabalho que ia dar e tal? E aí eu falei isso, eu falei, aí o Fabiano olhou pra mim, o Fabiano sabe. O Fabiano falou, vamos fazer e tal. Ele falou, vamos fazer. Aí trabalhamos. Mó trabalho pra fazer as camisetas, correndo e tal. Aí no outro dia, que era um lançamento de uma agenda pra sentar. Aí no outro dia, pastor, vendeu todas e tinha gente pedindo ainda mais camiseta. Quer dizer, naquele dia eu falei assim, o pastor Joel pode falar pra gente pintar o céu de vermelho. A gente vai pintar o céu de vermelho. Ele não vai pedir isso, graças a Deus, né? Principalmente vermelho. É verdade. Mas o que eu aprendi? É uma pessoa que tem unção, que tem uma direção de Deus. Não fala as coisas do nada sem um direcionamento, sem uma convicção. Então, eu fui aprender isso depois de um capítulo de um episódio que eu olhei e falei assim, isso não vai dar certo. Na prática, no dia a dia. Então, aquilo que a pessoa ela tem uma unção, você vai
vai acontecer, vai perdurar, a vida dela vai mostrar, né? O dia a dia vai mostrar. Então eu vejo a unção no dia a dia prático. Nem eu tenho o testemunho com o senhor de olhar para o senhor e falar, você vai falar isso agora de que novo, pastorzinho que fica aí, né, falando uma coisa, mas ele não deve viver isso não, né? Cheio de iriri, né? E eu olhava, assim, né, Tata? olhava pro pastor, eu pensava, né, não vou falar a palavra aqui, mas é uma palavra, aquela pessoa que grudenta, que fica... Em outras palavras, amorosa. Amorosa, mas assim, na palavra que eu queria falar, eu não posso falar aqui. Meloso. Né? Aquela pessoa que fica pra agradar. Essa palavra. Caramba. Né? Aí eu olhava, bajuladora. É essa palavra que eu queria encontrar, irmão. Não era essa. Bajuladora, ficava bajulando os outros só pra, né? Chegou agora, ficar, né, por interesse. Mas eu fui no dia a dia olhando e falando assim: a pessoa não consegue ficar fazendo isso todo dia, toda hora, né? Aí depois de algum tempo, já mais na época da pandemia, quer dizer, o tempo mostrou e revelou quem era o pastor Vanderlei de Medeiros para mim, que era um homem de Deus, que era uma pessoa que fazia aquilo não por interesse, mas porque vivia aquilo. Então, quer dizer, a unção é isso, ela é acompanhada, né? Ela acompanha nos feitos, naquilo que você vive, naquilo que você fala. Então, eu vejo a unção dessa forma. Pronto, Perdão pro senhor já, então. Essa questão da devoção e da unção é uma sequência, né? É uma sequência. Porque aqueles que são devotos, aqueles que buscam mesmo essa presença do Espírito Santo, o Senhor derrama sobre ele a unção, derrama sobre ele o poder. A busca, né? A busca. Porém, nós temos que entender que quando o Senhor entrega pra gente, é para edificação um dos outros, né? Sim. Então a unção é para edificação uns dos outros. Eu já vi pessoas, né, chamando as outras pro seu ministério, falando, porque aqui tem poder, é só aqui tem cura, eu fiz curso internacional tal, e a única igreja para ministração de cura é a minha. Eu já escutei isso, Sim. sabe? Eu já escutei, aí eu até falei, puxa vida, cara, mas o Espírito Santo, ele está onde estão os filhos de Deus, e ali o Senhor opera não só cura, mas transformações, né? Até se ele quiser ressuscitar, ele ressuscita. Então, é da igreja do Senhor. Não é exclusivamente de uma pessoa, exclusivamente de um grupo ali religioso, né? Então, a unção do Senhor, ele derrama a partir do momento que as pessoas buscam, né? Quando o Senhor Jesus dá aquela ordem imperativa ali para os discípulos, ele fala, estejais aonde eu determinar, vocês não vão sair de Jerusalém. Eles estavam ali e não tinha denominação, não tinha placa, estava a igreja do Senhor Jesus. Então nós temos que entender que a devoção, não importa se o irmão é de uma denominação X, Y, não, se ali a pessoa ela buscar o Senhor, ali o Senhor vai ter um derramar ali do seu espírito e todos nós vamos ser edificados. Porque imagina um escândalo e uma determinada denominação. O que o mundo vira e fala? Ah lá, é os crentes. Tá lá os crentes. Entendeu? Não fala a denominação. E também nem precisa, né? Nem precisa. Porque quando nós oramos também pela igreja do Senhor, né? Nós estamos falando da igreja, nós oramos para que haja um derramar de transformação, devoção no povo, no meio do povo de Deus. Porque quando nós nos unirmos mesmo num só propósito, essa nação vai ser transformada, gente. Glória a Deus. A unidade traz a unção. A unidade traz né? a unidade traz a unção. Os Salmos 133, né, fala sobre isso. Da unidade é como o óleo que desce. Quando estamos juntos no mesmo propósito. Oi? Sobre a barba dela. Exatamente. Pois não, Tata. Não, eu acho que essa temática, essa proposta, né, do nosso pastor de trazer tudo, já são muitos anos. Eu estou olhando ali atrás várias versões de quando começou a apacentar. Eu não sei dizer quantos anos, mas já é bastante tempo que a gente tem essa conduta de ter a administração anual, né? Matemática e tal. E isso Deus tem aprovado porque só tem crescido. E é tão forte isso que eu acho isso incrível. A gente não sabe o que a gente vai viver ano que vem.
mas as palavras, elas vêm de uma forma tão propícia, assim, ela entra como luva, assim, na nossa vida, na vida da igreja, de uma forma geral. É aquilo que a gente precisava ouvir, que também nem o pastor tem essa capacidade de saber. É só o Espírito Santo. Sim. E aí você tem o respaldo de uma igreja conduzida pelo Espírito Santo. Ele está no controle. Ele está à frente de todas as coisas. E ele traz uma iluminação para escrever um livro que vai conduzir o ano inteiro de uma igreja, de várias igrejas, vários irmãos, porque é ali que Deus quer falar, e Deus fala assim pontualmente. E, assim, falando mais especificamente sobre o tema da devoção, a gente não é devoto em 2025, né? Que vocês estão falando, é uma devoção, unção. É uma vida, né? É uma vida, né? Porque assim, eu sou devoto porque eu tenho o meu tempo com Deus, tá? Eu sou devoto porque eu sou alguma coisa. Mas a gente precisa pensar num todo. E tem um tema que foi bem propício que fala devotos, estruturas mentais positivas, que estava falando de Josué. A ordem que Deus deu para Josué é para ele meditar na palavra dia e noite. E a gente, graças a Deus, a gente não viveu o tempo de guerra, essas questões que nos nossos irmãos, né, do tempo de Israel, o tempo que Deus tratava dessa forma, eles viveram em confronto, guerra, sai daqui, vai para lá, caminha não sei quantos dias, abre mar vermelho e tal. Então, eram tantas coisas, mas o que Deus deixou para Josué, que foi o sucessor de Moisés, que não foi fácil, né? Eu, várias vezes, quando falo de Josué, a gente começava a meditar no dia, a gente fala, a gente fala assim, a gente está acostumado, conhece a história de Josué, mas vamos pensar o homem Josué. O homem Josué que tinha uma missão de suceder Moisés. Um cara que ele foi, assim, fez coisas incríveis. O maior líder de Israel. Então, o maior líder e se via limitado, né? Mas dependeu de Deus e fez coisas extraordinárias por causa do Senhor. E aí, mas aí você fala, mas mesmo, e independente, para Moisés foi assim. Deus deu as instruções também. E para Josué ele fala, medita na lei do Senhor. E tá falando para hoje, você é devoto, você tem que ter uma estrutura mental positiva. E isso é por quê? Porque na vida a gente vai ter situações que vai colocar a gente para baixo. Que vai querer tratar, vai querer fazer a gente pensar só no que tá ruim. Porque a gente tem dores, a gente tem problemas, a gente tem dificuldade. Só que se a nossa estrutura, o prédio vai desabar, sei lá, não sei se eu posso usar esse exemplo, mas se você tem uma estrutura boa, as coisas podem até acontecer, mas não vai desestabilizar, sei lá, o terreno, não sei, não sei falar, a fundação, entendeu? Né? Mas assim, se você tá lá na igreja, eu tenho uma vida assim, mediana, não sou devoto, não guardo a palavra no coração, não medito. Aconteceu um problema, desestrutura, a pessoa abandona a fé. A pessoa não serve mais a Deus, a pessoa se revolta contra Deus. E fora que ela vai adoecendo espiritualmente também, é o contexto da ceia, quando diz que há muitos que estão fracos, doentes e os que dormem. Aí isto entra quando eu não valorizo e aprecio a presença de Deus e tenho uma vida devota, foi um dos temas que eu achei impactante, que é a perigosa presença de Deus. Foi no dia 11 de janeiro, foi 2025? Maio. Tá aqui, ó. Porque perigosa presença de Deus, 11 de... mês 5 é maio. Dia porque teve 11... um tempo que meu pai pegou uns pastores lá e perguntou qual o tema que mais você falou dessa daí. Foi o Ricardo que disse. Foi o Ricardo? Foi o Ricardo. A perigosa presença de Deus. É quando a presença de Deus, eu fazendo a obra de Deus relaxadamente, tendo uma vida relaxada. Sem temor, de qualquer jeito, sem devoção. Deu exemplo da questão quando a arca está sendo levada para Jerusalém e vai tentar segurar a arca e acontece. Davi fica totalmente constrangido com aquilo. Né? E há uma outra situação, os homens de Giriate, se eu não me engano, que eles abrem e vão olhar dentro da arca e morrem também, são consumidos, né? Porque eles vão tratando aquilo que é apreço para Deus de uma forma relaxada. E quantos hoje estão definhando a sua vida ou as suas vidas espirituais ou espiritual, exatamente por isso, porque não estão apreciando, não estão valorizando, estão fazendo de qualquer jeito, no automático. Um de vocês mencionou sobre isso, é o culto automático, não está mais nem aí, eu vou por ir, eu faço por fazer, entra o ativismo. Perigosa a presença de Deus. Aí ela se torna perigosa. E ao invés de fazer bem, ela vai trazer consequências, não
não na ausência do amor de Deus, mas pela minha minha falta de alinhamento com aquilo que Deus estabeleceu. Porque depois que Deus abençoa a casa de Obed-Edom, Davi vai buscar da maneira correta como deveriam trazer a arca. Ele vai fazer tudo dentro daquilo. Primeiro, ele quis inovar. A inovação é importante, mas ela não pode quebrar os valores do reino. Não se relativiza. Eu vou fazer isso aqui porque... Não. Tem que ser ali dentro daquilo que Deus está estabelecendo. Então, ele queria fazer o quê? Trazer o novo. O que era o novo? A arca conduzida por bois 0 quilômetros, né? Estavam ali. E deveria ser no ombro dos sacerdotes. Né? E ele quis inovar. Então temos que ter um cuidado muito grande, porque a presença de Deus, ela pode se tornar perigosa. Exatamente. Deus não se deixa escarnecer, zombar ou escarnecer. Gálatas. O que o homem planta, ele vai colher. Ele colher. Então é uma lei. E essa mensagem, ela mexeu muito comigo. Né? Deixa eu achar aqui, a perigosa presença de Deus. Aí vem a sequência: Deus é zeloso pelo seu povo, o zelo de Deus, e assim sucessivamente. Sim. E essa perigosa presença de Deus foi uma dobradinha, porque no ano dos valores nós também tivemos essa temática, né? A perigosa presença de Deus. E foi quase para o final do ano, e o pastor trouxe novamente em maio, né? Porque nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos fazendo, que é algo precioso, a presença de Deus. E se é dobrado, é ênfase. É ênfase. Deus está falando com ênfase. Eu não dei uma olhada agora geral, mas vamos ver até se vai ser uma... Aí eu volto naquele negócio, professor. Por isso que a devoção é importantíssima e essencial, porque nem sempre fazer o que é certo é fazer a vontade de Deus. Nem sempre fazer aquilo que, eu acho que é dessa forma, eu acho que é bom, acho que vai ser legal. Há um jargão popular. De boas intenções. O inferno tá cheio, né? O céu não tá, não. O inferno tá cheio. Mas é bem isso, porque, pastor, quando a gente... É uma outra mensagem, agora um pouco mais no meio do ano para lá, que é uma outra mensagem que eu acho que casa junto com essa daí, porque ao tempo e ao passo que nós temos uma vida de devoção, Deus nos leva a sério. Né? A vida de Josué mostra justamente isso. Ao passo de Josué falar para o sol e para a lua parar, né? E na verdade o que para a gente sabe que é a terra, é algo que realmente mostra que aquele que é devoto, aquele que tem uma devoção em Deus, tem um coração em Deus. Na pregação dele sobre isso, ele diz a pessoa que tem crédito com Deus. Crédito com Deus. Quer dizer, essa pessoa ela tem não só a vontade de fazer o que é certo, mas ela tem a intimidade com Deus. Porque nada mais que Josué fez, na verdade a gente olha e fala assim, nossa, uau, e realmente é uau. Mas o que Josué estava fazendo é a vontade de Deus. Josué estava alinhado com a vontade de Deus, porque Deus falou, hoje eu entregarei a você o exército contrário, né? E o que Josué fala, ele olha e fala assim, bom, Deus falou que era hoje, tá acabando hoje. E se não acontecer alguma coisa, não vai se cumprir a vontade de Deus. E Deus quer entregar hoje, Deus vai entregar hoje. Então precisa que alguma coisa aconteça. E ele ousadamente só faz e corrobora com aquilo que é a vontade de Deus. E a palavra fala que nunca mais houve, né? É um dia como aquele. Então é algo surpreendente que nos mostra e revela que se nós somos pessoas que são devotas a Deus, né? E ao passo que o pastor João fala que tem crédito com Deus, nós podemos ousar pela fé de acordo com a sua vontade e não fazer igual ousar, querer fazer o que é certo, mas da maneira errada, e aí acabar sofrendo consequência, né? Alguém mais? O pastor Paulo estava falando do crédito, né? E assim, nós sabemos usar o crédito, porque sabemos usar, porque também nessa pregação foi ministrado sobre as nossas vidas, sobre o rei Ezequias, né? Que ele usou o seu crédito, tinha crédito diante de Deus. Né? Quem foi Ezequias? Ezequias foi um grande reformador, mas por não aceitar a vontade de Deus de arrumar a sua casa e ter o encontro com Deus, ele pediu crédito, né? Não quero ir agora. Eu não quero. E ali, nos 15 anos que foram acrescidos, não só trouxe um grande mal para sua família, como para Israel, né? Por isso um dos temas é o tempo certo. O tempo certo.
o tempo certo, ter esse discernimento. Sim. Eu lembro que a ênfase nessa mensagem era exatamente o discernimento. Você discernir as coisas. Sim. Para aproveitar os créditos que você está falando. É a vontade diretiva, a vontade permissiva, né? Não entrar na vontade permissiva, porque a vontade permissiva é aquilo que a gente fala, não, Deus, eu quero assim. E às vezes a gente chora, esperneia, e Deus fala, tá bom, mas não é o que eu quero pra você, e não é o que eu tenho pra você. E a gente acaba entrando nessa vontade que é permissiva, e a gente se dá mal. Agora, se a gente estiver alinhado com Deus, assim como Josué estava, e buscarmos a vontade diretiva, às vezes não vai agradar os nossos olhos, não vai ser aquilo que a gente fala, nossa, é o que eu quero, mas quando a gente entra na vontade diretiva, essa vontade, ela é, como diz Romanos 12:2, ela é boa, perfeita e agradável, né? Então é essa vontade que a gente precisa se alinhar, né? E por outro lado também, nós estamos vivendo um tempo de desigrejados, hein, Thiago? Eu acho que nunca se deu tanta ênfase aos desigrejados como nos dias atuais. E uma das mensagens que o pastor Joel colocou foi: devotos entendem o corpo de Cristo e aliança com Deus. Você tendo aliança com Deus, você vai valorizar o corpo de Cristo e vai entender. E tem tanta gente que não entende o corpo de Cristo, tem tanta gente que se levanta contra o corpo de Cristo. Eu entendo, particularmente, que se eu não tenho aliança com o corpo, eu não tenho aliança com a cabeça. Não tem como. Eu não posso. Não, eu tenho aliança com a cabeça, que é Cristo, mas não quero o corpo. Então eu quero um Cristo decapitado. Não existe isso. E eu preciso entender que eu, como devoto, eu preciso apreciar você. Por que eu preciso apreciar você e valorizar você, o corpo de Cristo? Porque eu, longe de você, eu não tenho vida. Eu vou necrosar, eu vou morrer. Não vai passar para mim a vida. O meu corpo, ele só é saudável porque existe essa unidade. Estão juntos através das juntas de ligamento, estão aqui juntos. Se eu cortar esse dedinho aqui e deixar aqui em cima da mesa, e vocês voltarem aqui amanhã, daqui a um mês, sem tirá-lo daqui, qual é a tendência? Cheirar mal. Aí tem tanto cristão cheirando mal, né? Necrosando. Aí volta na questão da ceia, fracos, doentes e que dormem. Eu acredito que nós podemos contextualizar esse tempo muito parecido com a igreja de Laodiceia. Quando o Senhor ele traz a mensagem à igreja em Laodiceia, ele vai dizer: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz um amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação. Conheço, ele sabe, ele nos conhece, né? Conheço as obras que você realiza, que você nem é frio nem quente. Ao desejo. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Aí, ó a concepção da igreja que está distante, desligada, sem valorizar a presença de Deus, sem valorizar a igreja, sem valorizar a aliança. Diz assim, ó, uma percepção equivocada. Porque você está dentro de um sistema religioso que te dá uma falsa sensação de bem-estar. Não, eu vou à igreja, eu sou dizimista, eu não tenho vida com Deus, mas eu estou todo domingo lá na igreja. Você é rico, estou de bem, de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe, infelizmente, que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A igreja atual, ela nunca foi tão rica como ela agora. Hoje você tem facilidade de tudo, através das redes sociais, você encontra qualquer tipo de assunto. Se você for numa livraria evangélica, você encontra todos os tipos e gostos de literaturas cristãs. Né? Você encontra, de repente, livros sobre soteriologia, angelologia, pneumatologia, Pentateuco, você encontra tudo, de autoajuda, ajuda do alto, você encontra tudo. Você quer encontrar músicas gospel, você encontra de todos os estilos e gostos. Hoje tem samba, tem reggae, tem pop rock, tem funk, tem tudo. Tem vaneirão. Tem tudo.
A igreja nunca foi tão rica como agora. Quando desligarmos o nosso programa aqui, vai continuar 24 horas. A pessoa pode acessar. Tem gente 24 horas fazendo programação. É culto transmitido, igrejas abertas, concessões de rádios, TVs. A igreja nunca foi rica como atual. Sim. Ela entra, você passa em algumas cidades, você vê belas catedrais como nunca antes você encontrava. Geralmente a igreja era lá no bairro. Hoje você passa aquelas grandes... Eu não estou também aqui fazendo uma mensagem que eu sou contra ter catedrais e aquela coisa... Exatamente, pode ter, mas que o coração não esteja nisso. Então, a igreja está com essa falsa sensação de devoção. Porque na concepção desse pessoal, eu sou rico. Está lá. Você diz, eu sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas o problema é que a estrutura está funcionando sem o dono da igreja. Nós usamos esse texto para dizer assim para o pecador, Jesus está batendo a porta do teu coração, se você permitir abrir o teu coração, ele vai entrar. Mas quando a mensagem vem, é para a igreja, é para as pessoas que estão inseridas dentro de uma estrutura. E ele vai dizer lá no versículo 20, eis que estou à porta e bato. Aí ele está falando de uma igreja que funciona sem ouvi-lo. É a igreja, mas é direcionada ao anjo, né, pastor? Se alguém ouvir a minha voz, ele está dizendo que tudo está funcionando, mas ninguém dentro desse contexto está ouvindo a sua voz. E ele está do lado de fora. Obrigado. Nós temos que ter um cuidado, porque às vezes a estrutura, a programação, o entretenimento, põe Jesus do lado de fora. É porque aprendeu a fazer igreja, né? De aspas, aprendeu a conduzir culto, falar com pessoas, louvor e tal, mas sem a presença de Deus é uma reunião, não é uma igreja, né? Hoje nós vivemos o profissionalismo na fé. Sim. Lembra da mensagem lá dos pastores? E tudo isso é falta de devoção, né? Falta de devoção. Sim. É a falta da busca, né? A falta da intimidade, é a falta de Deus. Sejamos sinceros aqui entre nós. De repente nós passamos a semana toda. Você prega também. Então você está inserida dentro disso. Passando a semana toda, nós não oramos, nós não jejuamos, nós não pagamos um preço, mas precisamos pregar no domingo. Chegou no domingo, nós não temos uma mensagem cavada. Lá no Sul a gente usa esse termo de cavar, está na presença de Deus. Quer saber? Eu vou no tio Google. Aí eu ponho lá no IA. Mensagem sobre devotos, ou coloca lá. Qualquer não vai sair um esboço? Vai. E você, eu e nós, que temos já uma pequena habilidade, né, de comunicação, nós não podemos pregar aquele esboço que foi preparado tranquilamente. Com certeza. Então eu posso me profissionalizar na fé. Sim. É porque pastor... Eu posso cantar, voltar aqui na música da Thalita, eu posso cantar sem ter... entregue tudo para ele. Eu posso cantar sem dizer que ele é digno. Eu posso cantar sem me render a ele. Eu posso pregar sem ser resgatado e ser um verdadeiro adorador. Eu posso cantar, pregar, eu posso presidir uma igreja sem viver de fato para Jesus. Eu posso cantar sem ser salvo para Jesus. Eu lembro de um dia que o pastor Joel, ele falou sobre uma pessoa que foi fazer um discipulado com um pastor influente de uma determinada igreja. A primeira coisa que esse pastor, servo de Deus, perguntou para o pastor que era influente e com uma grande igreja, a primeira coisa que ele pergunta é: você é salvo? Você entregou a sua vida a Jesus? Eu sou pastor, mas não, quero saber se você é salvo. Se você entregou a sua vida a Jesus. Porque eu posso fazer tudo isso de uma forma profissional e mecânica. É porque a gente vive num mundo muito rápido, né? Num mundo midiático. E essas coisas vendem, né? Qual é a igreja que está bombando em São Paulo? Isso vende. Né? O que aquela igreja está fazendo que está atraindo tantas pessoas? Nós chamamos do pragmatismo, né? Porque daí a gente vai ver o que dá certo. Tá dando certo, então vou aplicar aqui na minha igreja. Mas a questão é se aquilo que tá dando certo é bíblico. Né? Então. E não só bíblico, mas se é a direção de Deus para aquela localidade. Porque às vezes tem coisa que é aplicada aqui no Mandaqui que tá maravilhoso, mas se eu for tentar aplicar lá no Jardim Teresa, não vai funcionar.
Então, é por isso que nós chamamos de pragmatismo, porque você não quer gastar tempo de busca com Deus, então é muito mais fácil pegar a receita que está dando certo lá e aplicar aqui, porque está pronto. Né? Então o pastor ele é tentado a essa questão, porque quando você se torna o pastor da igreja e você vê a sua igreja você batalhando, daí o vizinho ali abre a igreja e 2 meses a igreja está bombando, se nós não tivermos um coração de devoção a Deus, o nosso coração vai ser muito tendencioso para chegar lá e perguntar o que está dando certo aqui. Não, está dando certo isso aqui. Então passa a receita que eu quero que também dá certo. Então a gente vive nesse mundo de holofote, de muitas vezes a performance é mais importante do que o caráter. Então, e as pessoas gostam disso. Eu lembro que uma vez quando o pastor Hernandes foi pregar na igreja, e antes da mensagem, nós ficamos conversando e a gente entrou nesse assunto. Ele falou assim: o maior culpado é o povo, porque é o povo que dá like, é o povo que vai atrás. E essas pessoas sabem vender e sabem chamar a atenção do povo. E esse povo perece por falta de conhecimento, né? Mais uma vez o apóstolo João nos chama a atenção, que ele vai falar, se fosse do nosso teriam ficado, mas eles saíram do nosso meio, né? Então essas pessoas têm esse espírito, né? Até ontem eu falei sobre a definição do anticristo, porque o anticristo ele tem 2 significados, é uma palavra composta, que significa que ele quer estar no lugar de Cristo ou é contra Cristo. Então essas pessoas de fato, talvez eu queira estar errado, pastor, nessa afirmação. Talvez eu esteja errado. Mas essas pessoas não têm nada com Cristo. Não tem nada a ver de Cristo. Mas ela usa... Uma vez eu tenho que concordar com o Caio Fábio nessa afirmação dele, porque ele perguntou sobre esses cantores que cobram uma fortuna. Ele falou assim, o problema é que esses cantores cantam em nome de Cristo. Michael Jackson cantava em nome do Michael Jackson. Então essas pessoas usam do nome de Cristo, mas na verdade não tem nada de Cristo, né? Então esse mundo midiático, esse mundo famoso, esse mundo de holofote, onde a performance é muito mais importante do que a unção e do que o caráter. Então é isso que atrai as pessoas, né? Então a gente vive nesse mundo de hoje que o texto vai falar. A igreja mostra isso. Nós somos ricos, a nossa liturgia é a melhor, a nossa igreja é a melhor, tem o melhor louvor, tem a melhor liturgia, é a igreja que tem o ar-condicionado, é a igreja que tem a melhor poltrona. Tudo isso aí não tem problema, mas essa igreja se vangloriava de ser a melhor em tudo. E Jesus vai olhar para ela. Eu vi um pastor, só para encerrar, eu vi um pastor falando sobre essa questão. Aquele mesmo pastor que o pastor Joel usou um vídeo dele na ITL. Eu gosto muito dele. Eu mandei esse vídeo pro pastor Joel. O pastor Joel falou que ia usar. Ele falou que foi pregar numa igreja não lembro agora de um país. E ele falou assim sobre essa questão de estrutura, onde chama muita atenção. Ele falou que foi pregar numa igreja, não lembro o nome do país, de uma igreja de 25 mil pessoas. E aonde havia 11 cultos no domingo. Era uma Assembleia de Deus, onde o culto não passava de 1 hora. E essa igreja não tinha banco. Então, acabava o culto, tinha 5 mil pessoas lá fora esperando com seu banquinho para entrar no culto, para participar de um culto menos de 1 hora. E ele falou que foi algo incrível na vida dele, que aquela igreja não tinha uma estrutura, não tinha um telão de LED, não tinha um som do melhor qualidade, os instrumentos não eram dos melhores, mas o pessoal tinha essa questão de levar a sério a devoção. Né? É importante salientar também e dizer que mesmo que vivemos essa grande realidade, que é nítida, por outro lado, nós percebemos também muitas pessoas e igrejas comprometidas, devotas com Deus. Tem muita gente fazendo a diferença. Tem muita gente anônima que nós não conhecemos, mas que estão pagando um preço para levar o evangelho do reino, potencializando essa vida devota com a unção de Deus. Né? Então, parece que o quadro ficou um quadro escuro. Né? Exatamente, lembra quando Elias está dizendo, só eu fiquei, Elias, Elias, acorda. Né? Então, Deus, ele sempre tem a sua remanescente. A gente tem que tomar cuidado, né, pastor? Um dia eu saí com o pastor Joel e ele foi ministrar numa igreja, e aí
foi aquela mensagem, né? Que eu falei, meu Deus, né? E eu olhei de uma forma assim absurda. E o pastor Joel, ele prega muito bem. Isso aqui é aquela mensagem que avivou o povo só faltava pular da cadeira, né? Que negócio, foi, nossa, que legal. E eu fui conversar com o pastor Joel, falei, pastor, né? O senhor pegou dessa forma, não sei o quê. E aí ele entendeu o que eu quis dizer. E lá na igreja, né? Ele não prega assim, né? Ele não prega assim lá na igreja. Aí ele virou pra mim e falou assim, Paulo, a igreja não manda aqui, eu sou o pastor titular dela, sou pastor presidente e eu preciso doutrinar a igreja. Eu não posso trazer somente uma palavra de nossa, que maravilhoso, bíblica, mas de empolgação. Eu tenho que levar uma palavra de doutrina, então eu tenho que pregar aquilo que o Espírito Santo dirige e conduz. Não é que ele não estava pregando aquilo que o Espírito Santo não estava conduzindo. Não, ele estava pregando o que o Espírito Santo estava conduzindo para aquela localidade. Mas para a localidade, para aquilo que é local, ele precisa ser pastor, e ele, para pastorear a igreja, ele precisa doutrinar a igreja, ele precisa ensinar a igreja. E o ensinamento não é sempre nossa, aqui, né, populando, poder, tal, maravilha. Não, o doutrinamento, muitas vezes a gente sai de cabeça baixa, falando, nossa, o que eu fiz na minha vida, né, o que eu tô fazendo dessa minha vida aqui? Então tem que trazer, às vezes, uma contrição, sim, tem que trazer um pensamento de, poxa, como eu posso melhorar, o que eu preciso melhorar, e não pode sair, né, somente pulando da igreja, que mensagem avivada, festa. Não, tem que trazer, até essa palavra que o senhor citou, né, que Deus é um Deus... esqueci agora de pegar aqui. Deus, o Deus deixa escarnecer. A perigosa presença de Deus, né? E é aquela mensagem que a gente sai da igreja falando, meu Deus, preciso ser mais crente. Preciso ser mais crente, misericórdia. Sai às vezes até com um semblante pesado. Esse ano, mas acho que o que eu mais usei aqui às segundas-feiras do pastor Joel, dizendo, puxa, pastor, me converti no domingo de novo. Mas é isso, porque o pastor Joel um dia falou de púlpito isso. Ele falou, eu posso ser animador de palco, consigo fazer todo mundo sair dando glória a Deus aqui, porque eu já entendi como funciona. E é uma realidade. E conforme você vai ministrando e pregando, você vai entendendo como o que você fala que vai acender a igreja. Mas a gente não pode ser animador de auditório. A gente precisa pregar aquilo que o Espírito Santo dirige, conduz, e o que a igreja precisa receber, né? É o que Jonathan Edwards fez no sermão famosíssimo. Qual é o nome do sermão? Pecadores na mão de Deus. O pessoal chorou. Seu pai pregou na igreja esse sermão. O pessoal chorou. Você lembra. Na questão de Jonathan Edwards, até o pastor citou, ele não estava pregando como a gente prega hoje. Ele estava lendo o seu sermão e as pessoas se seguravam na poltrona pensando que iam ir para o inferno mesmo naquela hora. Ele pregava só lendo. Então, quer dizer, é literalmente ser usado por Deus para levar aquilo que a igreja precisa. A gente Quantas pessoas pregaram, segundo os estudos, fala que o sermão mais conhecido é o Sermão do Monte. E o segundo sermão mais conhecido é esse sermão. Mais lido, mais... E quantas pessoas já não pregaram esse sermão e nada aconteceu? Não. Que é a vida, né? É a vida. A unção é a vida. Né? É verdade. A unção não é o que eu faço. A unção é quem eu sou. É ser conduzido pelo Espírito Santo. Muitos pensam também que a temperatura do culto ali é glória a Deus, é aleluia. Mas muitas vezes ali a gente olha assim, é o contritamento do coração, né? As pessoas chorando, as pessoas falando, eu preciso me converter realmente, né? Então é o Espírito Santo que dá pra gente a temperatura do culto, né? Por isso cantamos, vivo para ti, adorarei. É muito grave, você pegou, pastor. Salvo em Jesus. Meu amigo pastor Wanda, esse ano nós tivemos também pessoas que ajudaram essa programação, né? Verdade, vários convidados. No final do ano vai ter, assim, essa propaganda dos irmãos que colaboraram com a gente. Ah, claro, com certeza. No finalzinho, chegamos ao finalzinho da nossa programação. Eu dar um brinde pra ela. Entendeu? A caneca aí, ó, com essa carinha aí, ó. Brinde. Pastor Vanderlei. Vamos dar um brinde, ó. Aqui, ó, brinde, ó. Já tá vazia, né? Não vai levar nem a gente comer umas pizzas? Aí, ó. Vai levar nem a gente comer Eu até iria. Um almoço com fraternização da equipe e como tal. vem os 12 dias... O que você acha, Ângela? Concorda comigo? Na primeira semana dos 12 dias, todo mundo jejuando. Então, não quero quebrar o jejum do pessoal. Ô, dona Ângela Voltier, hoje é dia 31, e dia 31 na Casa de Oração para Todos os Povos. O que teremos?
Eu peguei você. Teremos pulo, o culto né? da virada a partir das 10 horas da noite. Então, pessoal que mora aqui perto, né, e que gostaria de passar um ano novo, né, diferente, venha estar conosco. Os irmãos que fazem parte aqui da igreja também estejam conosco, né, para que a gente possa agradecer ao Senhor pelo ano de 2025 e já entregar o ano de 2026, consagrar esse novo ano. E com certeza será uma bênção. Lembrando que hoje não teremos o Quarta de Milagres, tá? Exatamente, é isso mesmo. Pastor Paulo, as suas felicitações para o ano de 2026 aos nossos internautas. Pastor, desejo a todos e oro para que Deus possa continuar abençoando, que você continue na temática 2025, devoto a Deus, buscando o Senhor, clamando ao Senhor, porque certamente vai ser um ano cheio da unção, cheio do poder de Deus, cheio da graça e da bondade de Deus. O desejo é que você esteja no centro da vontade de Deus para que você possa viver o extraordinário, os milagres e a bênção do Senhor sobre a sua vida. Pastor Tiago. Também desejo a vocês um ano de muita unção, da graça de Deus, e que seja um ano que possamos desfrutar daquilo que é belo, daquilo que é santo, daquilo que é digno de todo louvor, e conhecer mais esse Deus que é belo, maravilhoso na nossa vida. Presbítero Rediane Nascimento. Desejo a todos nós, que seja um ano de unção. E para ser um ano de unção, tem que ser um ano de construção. Cada vez mais a gente construindo na presença deste Deus maravilhoso. E aí nós vamos viver valores do Senhor, a devoção e a unção de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Thalita, além do endereço para encontrar você nas redes sociais e nas plataformas digitais, as suas felicitações para o ano de 2026 aos nossos internautas. Você pode conhecer o trabalho que a gente tem realizado, que eu tenho feito através da música, no meu Instagram, Thalita Estevanato. E também no YouTube assistir aos clipes que eu tenho lançado. A música Unção de Poder, a gente lançou agora nesse mês de dezembro. Thalita Estevanato também no meu canal. Você se inscreve no meu canal, ativa o sininho, você vai ser sempre lembrado dos novos conteúdos, e divulga esse trabalho aí para as outras pessoas. Pode cantar, tocar, ministrar esses louvores na sua igreja, ser edificado, declarar essas palavras sobre a sua vida. E eu desejo um ano abençoado. É um ano que a gente, no final do ano, é um tempo que a gente faz muito uma introspecção, né, para ver o que foi bom, o que foi ruim deste ano. Então, olhando para aquilo que não foi tão bom, se você sofreu dores, perdas, situações, você lembre de olhar sempre para frente, manter o olhar fixo no que está diante de você. Porque se você está vivendo uma virada de ano, é porque Deus tem propósito ainda na sua vida, tem coisas novas para você viver em 2026. E busque, peça e seja cheio da unção, que é a melhor maneira de viver com Deus, é uma vida cheia da unção dele. Ih, demorei. Pode conferir essa música no YouTube, Spotify. Unção de Poder. Thalita Estevanato, com a participação de várias pessoas no YouTube. Me faz andar pela luz, sou de ti escolhido pra levar salvação. Deus é a minha força, eu dependo de ti. Quero a tua unção derramar sobre mim, unção de poder. Ficou na curiosidade, vai lá no Spotify, vai nas plataformas digitais no YouTube, se inscreva lá. Eu estou inscrito. Você já viu meu nome lá? Dá para ver? Não. Ver. Quer dizer, eu não então vou tirar. Não, vou tirar. E eu, particularmente, acredito que termos a unção de Deus é ter a mente de Cristo.
E ter a mente de Cristo é aprender com o Espírito Santo as coisas ensinadas por Ele. Não é através da sabedoria humana, como o pastor Joel pregou na questão da cultura grega, não é através da cultura romana, na força, ou de uma posição legalista religiosa, como os judeus faziam, mas sim pela cultura celestial. Levarmos, somos portadores desta cultura. Nós que propagamos ela. Você já parou para pensar a responsabilidade que Deus nos deu? Somos nós que propagamos a cultura do reino dos céus aqui na terra. Dona Ângela, e agora? O que eu tenho que fazer? Eu ia te perguntar uma coisa interessante, esqueci. Né? Os colaboradores, isso. Te peguei no susto, Dona Ângela. Os colaboradores, por favor. Presente especial. Por isso, o Salão Guida Cardoso está sempre pronto para lhe atender. Aqui você encontra o que há de melhor no universo da beleza: corte, escova, progressiva, selagem, botox capilar, coloração, penteados para ocasiões especiais e maquiagens impecáveis. Profissionais qualificados que vão atender às suas necessidades e superar as suas expectativas. Oferecemos ainda os serviços de manicure, pedicure, podologia, depilação e design de sobrancelhas. Contamos com os melhores produtos para cuidar da sua beleza. Atendimento por hora marcada. É só ligar 11 4327 1718. O nosso endereço: Avenida Direitos Humanos 2616, no bairro do Mandaqui. Salão Guida Cardoso. Aqui você se sente em casa. Está cansado de capachos comuns? Quer um capacho que reflita a personalidade da sua casa ou empresa? A Rodapex combina tradição e inovação para oferecer tapetes e capachos sob medida, que aliam durabilidade e estilo ao reforçar a identidade visual dos seus clientes, incluindo capachos vulcanizados, pintados e de fibra de coco. Com equipe especializada, estamos prontos para atender clientes em qualquer localidade, assegurando um atendimento ágil, personalizado e voltado para a satisfação total de quem confia em nosso trabalho. Entre em contato conosco. Nosso telefone é 11 99486 5738 ou acesse o nosso site www.lojarodapex.com.br. Se preferir, venha nos fazer uma visita. Estamos na Avenida Mariana Calidiori Ronquete, 1016, Jardim Peri. Rodapex, com a gente, você pisa tranquilo. A todos vocês, gratidão, um privilégio dividir esse tempo com vocês, hoje e não somente hoje, mas no ano de 2025, tive a felicidade de estar ao seu lado às segundas-feiras, ao seu lado algumas ocasiões, porque outras eu estava com o pastor Joel, às terças-feiras, às quartas-feiras com o pastor Ricardo, registro aqui meu agradecimento a ele, às quintas-feiras aprendendo aos pés do meu amigo e professor Tiago Lugre, às sextas-feiras com você e às vezes com a sua mãe, incluindo as segundas-feiras com o pastor Joel também junto conosco. Eu agradeço a vocês, vocês são maravilhosos. Eu apenas sou o coadjuvante. Vocês não, sou você o coadjuvante. Nós vocês somos que são os co-hosts. Não, eu sou apenas o coadjuvante, vocês que são os protagonistas do MandaCast. E deixa aqui meu agradecimento à Ângela, que de segunda a sexta-feira aqui, sempre servindo também. Deus abençoe. Expresso a minha gratidão também ao Léo, em algumas ocasiões que a Ângela não pôde estar. O Léo esteve aqui e eu expresso aqui gratidão a ele e a todos aqueles que, de repente, direto ou indiretamente, serviram. Registro aqui meu agradecimento ao Fabiano, ele também nos deu condições de estarmos aqui. E, em especial, já falei na programação, mas em tudo, a pessoa do pastor Joel Estevanato. Eu esqueci da Léo? Não? Eu já agradeci a ela, né? Mas agradecer de novo a Léo. É uma bênção na nossa vida, enfim. Aos convidados, todos aqueles que passaram aqui. Registro aqui também meu agradecimento e, acima de tudo, ao Deus imortal, poderoso, ao Senhor dos Exércitos, o Alfa e o Ômega, aquele que se assenta sobre o trono, a Ele a nossa devoção. Tudo é para Ele,
através dele e por ele. Amém. Amém? Amém. Então, e agradeço a cada internauta, Sim. aqueles que habitualmente estão sempre conosco aqui no MandaCast, não só no MandaCast, no Devocional Diário com o Presbítero Rediane, ou na nossa programação aqui da Manda Aqui Online. 2026 teremos novidades, Pastor Paulo? É porque você que manda aqui. Eu não mando nada. Eu obedeço em tudo. Novidade é com ele. Nem no Já Interesa, pastor Joel Estevanato, que é o presidente. Contigo, MandaCast. Teremos novidade em 2026. Viemos com novidades, né? Então fique ligadinho aí nas nossas redes sociais, acompanhe a nossa programação, que certamente você vai ver coisas novas acontecendo e Deus agindo em nosso meio, né, pastor? Gratidão, então. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus e a todos um feliz Ano Novo!